O assunto agora no Ver Mais é saúde. Chegou o momento do nosso quadro Fala, Doutor. Mudanças bruscas na temperatura, Covid, gripe, locais fechados. E aí, fazer o que, né, agora com essa situação aí com as síndromes respiratórias gripais? O Ver Mais convidou e eu agradeço a presença do Dr. Khalil Antônio Awache, que é médico pediatra. Doutor, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado pelo convite. Doutor, pode começar contextualizando para a gente, explicando o que são as síndromes respiratórias, síndromes gripais? É um termo que a gente usa para determinar síndrome, quer dizer, um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, você tem o sinal febre, dor de garganta, olho vermelho, falta de apetite, inapetência, sintomas que são gerados pelas gripes, pelas viroses. Elas podem ser de viária superior ou viária inferior. A gente não divide, só teoricamente, né? Então, nariz, garganta, viária superior e pulmão, brônquios, etc., viária inferior. Então, o vírus tem tropismo, tem preferência por viária superior e outros por viária inferior. É mais ou menos isso. Pode ser vírus sazonais, como agora tem o vírus essencial respiratório, H1N1 e milhares de outros vírus. Tivemos recentemente o Covid, que dava sintomas também respiratórios, e assim a gente vai observando que muda muito com o clima e também com a resistência, com a idade do paciente, são vários fatores que interferem. O senhor é pediatra, então a gente vai direcionar mais, até porque, né, os hospitais, de certa forma, em todo o estado estão cheios, principalmente, né, os pronto-socorros, unidades de pronto atendimento. Como que a mãe não entra em desespero, né, quando percebe que a criança começou ali com tosse, com febre? Por quê? O pronto-socorro está cheio e às vezes ela vai para lá e acaba ficando mais doente ou contraindo uma outra doença, né? Muito pertinente a tua pergunta. A mãe, mais do que ninguém, conhece seu filho. Que adianta eu, que não conheço, a senhora leva nessa ou naquela situação. Observar, a criança que está comendo bem, fez uma febrezinha, medicou, passou bem, não precisa ir na emergência. Febre não é sintoma de emergência. Pode tornar-se uma emergência. Mas fez uma febre, 38,5, 39 anos, e medicou. Dali 2 horas a criança está sem febre, está sem nenhum outro sintoma, fica em casa. Ah, doutor, mas e se meu filho piorar? Se teu filho piorar, tu tem a oportunidade de dirigir-se à emergência. Emergência, o nome já diz, é um local em que você tem que resolver de urgência uma situação. E às vezes não é uma urgência, você tira o lugar de outra pessoa ou acaba se contaminando com algum outro germe ali. Então, o bom senso, a mãe sempre vai saber. Normalmente, palidez, prostração, a criança muito caidinha, não está se alimentando, tem febre, e esse quadro perdura e a mãe percebe que não é aquele filhinho dela. Tem alguma coisa errada? Eu acho que é o momento dela escolher uma avaliação. Doutora, qual a sua opinião? O senhor acha que ajuda a lavagem nasal com soro fisiológico para desobstruir as vias aéreas? Tinha um professor meu que dizia, a água é um dos melhores remédios, né? Então, se você tem uma obstrução nasal, tem secreção. Se você lavar com soro fisiológico, você vai fazer o que? Você vai desobstruir. O nariz tem a função de aquecer o ar que vai para o pulmão. Se você tem secreção e a mucosa não está ali fazendo sua função, esse ar vai entrar mais frio, e também ele serve como filtro para as bactérias, para os vírus, etc. Então, se o narizinho está limpinho, é óbvio que vai ter uma melhor absorção do oxigênio, vai ter uma melhor respiração. E eu acho que é muito conveniente. E aí eu já aproveito para perguntar sobre aqueles produtos que a gente encontra na farmácia, que são realmente medicamentos como para desobstruir. Também podem ser usados ou ainda dar preferência para o soro fisiológico? Na verdade, existe um marketing muito grande, né? As empresas, elas se propõem a facilitação da aplicação. Mas se você pegar um soro fisiológico, com uma seringuinha, e fizer a administração para a higiene, pode usar. O spray é muito mais fácil, a mãe vai sair na casa da avó, na casa da tia, tem um sprayzinho ali, é muito mais prático. Ele tem algum inconveniente? Não, pelo contrário, ele também pode ser usado. A escolha é da mãe, de acordo com o valor econômico e de acordo com a praticidade do produto. Doutor, já chegou uma pergunta para a gente, eu gostaria de pedir para a produção para colocar, então, referente a esse tema que a gente está debatendo hoje. O que fazer para tratar rinite? A pergunta da Sirlene. Até imagino, porque confunde muito, né? Os sintomas acabam confundindo. O que o senhor orienta, então, tanto para as crianças quanto para os adultos? Vou fazer um pequeno senão. As síndromes virais, normalmente, elas atacam a via aérea superior também.
E, óbvio, se a criança tem uma rinite, ele vai exacerbar essa rinite. Então, você está tratando a virose e a criança pode estar com dificuldades para respirar, para dormir. Então, é inconveniente. A primeira coisa você já falou, uma higiene nasal. Você tem corticoides nasais que você aplica num período de outono e inverno, e você pode usar um antialérgico, um antihistamínico via oral. Isso tudo ajuda. E além do que, um bebezinho pequeno, por exemplo, tem muito mais dificuldade. O pertuito nasal é muito pequenininho, então você higienizar. E às vezes posicionar essa criança no ângulo de 30 graus, ela dorme melhor. Então, a higienização, o posicionamento e medicamento, acho que é o principal. Como seria esse posicionamento, bem na prática? Um travesseiro mais alto ou elevar a cama? Você pode escolher. Você vai posicionar. Tem mães que colocam no bebê conforto. Tem mães que colocam um travesseirinho. Tem pais que trabalham na construção civil. Põe um tijolo no pé da cama. O importante é que a criança ficar em 20, 30 graus. Isso às vezes ajuda. Eu pergunto porque quando a minha filha era pequena, o médico falou, deixa ela, né, um pouco mais elevada. E eu coloquei o travesseiro e ele ficou bem bravo comigo. Não era senhor, ele disse... Pensa que ela é uma garrafinha de Coca-Cola destampada e que realmente precisa, mas o problema dela, no caso, era refluxo. E aí, então, ele falou que tinha que colocar o tijolo e que o travesseiro não faria o mesmo efeito. Mas, então, são situações diferentes, refluxo e a tosse, no caso, ou o nariz obstruído. Eu diria assim que a engenhosidade do brasileiro é muito grande. Você sabe que tem um fim, deixar 20, 30 graus. A forma que você usar para fazer isso, está bem. Os dois são seguros. Sim. Doutor, uma pergunta também que eu recebi antes de começar o programa, por que as crianças, de certa forma os adultos, também tossem mais à noite? E o que fazer nesses casos? Então, vários fatores. A gente tem que pensar que a noite esfria mais do que o dia. Outro fator é que as vias aéreas superiores, se eu estou sentado, a minha secreção vai descer ou pelo nariz ou pela retofaringe. Quando a criança deita e inclina, essa secreção vai lá para a retofaringe e irrita mais a retofaringe. Então, são os dois fatores. A queda da temperatura e as secreções que vão irritar mais a orofaringe. Perfeito, doutor. Difícil não encontrar alguém com o nariz escorrendo, tossindo, espirrando. E quando a gente passa por isso, dá até um desconforto, porque você pensa, meu Deus, né, o que eu tenho? E aí a gente insiste nesse assunto, então, para o pessoal aí de casa conseguir entender a diferença e também não se desesperar. Vou fazer uma pergunta, porque chegaram mais perguntas já, mas muita gente costuma tomar vitamina C por conta. O senhor acha que isso ajuda a reforçar a imunidade ou impedir gripes e resfriados? É um tabu, né? Houve um trabalho que tentou estudar isso aí, mas descobriu-se que a vitamina C artificial, seja qualquer marca, não tem muito sentido. Mas sim, se você ingerir frutas que sejam ricas em vitamina C, normalmente cítricas, caju, goiaba, etc., aí sim você tem uma melhor resistência aos vírus. Mas ele eleva o nível de vitamina C. Não é milagroso, mas ajuda. Olha só, doutor Calil aí tirando, então, desmistificando a tal da vitamina C. Agora eu vou pedir para o pessoal da produção colocar mais uma pergunta na tela, então, para o doutor Calil Antônio Awashi. Tem uma idade que não é aconselhado tomar a vacina? Pode tomar mesmo com sintomas gripais? Pergunta da Célia, do Paranaguamirim. Ótima pergunta, né, doutor? Sem dúvida alguma. A vacina é uma proteção. Você está injetando na criança o vírus atenuado para ensinar o organismo a se defender das doenças. Então, a idade, cada vacina tem a sua idade própria para isso. Está com sintoma gripal, não está com febre, só uma corizazinha, pode ser uma rinite, pode ser... Sim, vacina. Eles fazem a triagem antes da vacinação, mas normalmente não tem grandes contraindicações. O senhor falou das crianças, mas vale para os adultos também, né, doutor? Também, claro que sim. Então, pessoal aí de casa que ainda não fez a vacina, pode tomar. Temos mais uma pergunta? Quando muda muito, o que pode ser feito para aumentar a imunidade e diminuir os casos da gripe? Pergunta da Lenita. Sempre cuidar com a higiene ambiental, seja assim, não ter tabagista. Se tiver um tabagista, expulsa de casa, ou ele larga do cigarro ou larga da mulher, ele que escolhe, né? Mas brincadeira à parte, a higiene ambiental, né? Regiões que tenham muita umidade, evitar o ácaro, o fungo, uma boa nutrição e, logicamente, agasalhar para o tema. Não é pegar a criança e enfiar 5 cobertores, 6 toquinhas, 4 luvas. Não, cuidar, deixar como nós estamos aqui, protegidos, agasalhados. E quem tiver a oportunidade doe também, tem pessoas que precisam, né? Então, a campanha de vocês é muito bonita do agasalho, então as pessoas que doem. E estar agasalhado, uma higiene mental é uma boa alimentação. E, obviamente, tratar os sintomas. Nariz trancado, vai desobstruir com soro fisiológico. Está com febre, usa uma medicação específica para febre.
Por falar em medicação, eu tenho que aproveitar o gancho, já que o senhor, né, no caso, tem uma visão mais natural. O chazinho ajuda à noite, um chazinho quente ou algum chá em específico ajuda no caso da gripe? Vou repetir a frase do meu professor: água é um bom remédio. O chazinho ele vai ajudar a fluidificar as secreções. Muitas vezes o xarope até pode atrapalhar em determinados casos. Então, qual é o problema de um chazinho? Praticamente nenhum. Ele vai estar hidratando esse bebê, vai estar ajudando a aumentar a eliminação das secreções que possivelmente existem. Evitar só, claro, chás muito fortes, muita concentração muito forte, pode intoxicar, mas é muito raro. Chazinhos comuns de bebê, sem problema nenhum. Temos mais uma pergunta, produção? Pode colocar na tela? Ó, nessa linha, mel ajuda a diminuir a tosse? Pergunta da Márcia de Barra Velha. Alguns casos, sim. Não é aquilo que eu falo, não é uma substância em que você tem uma assertiva, não é dosado. Mas o mel, sim, em alguns casos ajuda. Por falar em medicação, né, muita gente, às vezes, com tosse, febre, já quer tomar o tal do antibiótico. Em que casos que é indicado, doutor? Boa pergunta. Passei por essa situação essa semana em casa. Tenho uma filha de 10 anos, a Louise, ficou com febre 38, 39, vários dias. E ela foi medicada, às vezes 2, 3 vezes ao dia, e eu não entrei com antibiótico, porque era um quadro viral, ela reclamava de dor de garganta, mas eu fui monitorando, e ela passou 4, 5 dias, 2 ou 3 dias não foi para a escola, e ela passou esse período e não usou antibiótico. Antibiótico é para tratar bactéria, não é para tratar febre. Quem trata febre é o antitérmico. Então, se a criança está com febre, mas meu filho fez 39 de febre, qual o problema? Às vezes a febre é uma forma de se combater o vírus. Nós conseguimos uma variação de 3, 4 graus, de 36 para 39 para 40, principalmente a criança, ele aguenta muito. O vírus, às vezes, 2 graus de diferença, ele morre. Então, muitas vezes a febre é benéfico para a criança. Perfeito. Doutor, um sinal, um sintoma, então, que é bactéria e não vírus? Prostração, falta de apetite, não é muito claro assim, né? Mas é assim, febre alta e persistente, a criança muito caidinha, muito prostrada, não se alimenta. E muitas vezes você vê na pele, a perfusão, uma pele mais, a gente chama de moteada, uma pele que não é vermelhinha, aquela dá a impressão de que tem alguma coisa atrapalhando a perfusão, a passagem do sangue pelo organismo. Esses são alguns fatores que você pode pensar em bactéria. Perfeito. Dr. Khalil Awash, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que ajudou a esclarecer as dúvidas do pessoal de casa, né? E ajudar também a entender um pouco esse momento que a gente está vivendo, que realmente é muito nebuloso, no sentido, né, de dúvidas. Eu imagino que o senhor, como médico, vivencie isso no consultório. E nas emergências também, no hospital. E nas emergências. Na internação, a gente teve um aumento muito grande de internações nos últimos dias, justamente porque o frio está mais intenso, as crianças ficam mais suscetíveis a esses vírus, a essas bactérias. Nós, no nosso hospital, nós tivemos que fazer uma força-tarefa para aumentar os leitos, para aumentar os colegas na emergência, para atender a demanda de pacientes. Perfeito, muito obrigada. Bem-vindo sempre. Ok, à disposição.